Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Caroline Talck, sou juíza federal no Rio de Janeiro, numa vara que tem competência em direito previdenciário e direito da propriedade intelectual. Sou mestre pela UERJ, estou fazendo meu doutorado na USP, estudando relações entre o direito digital e a propriedade intelectual. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto tanto. Nossa aula de hoje é sobre inteligência artificial, os vieses e o futuro da justiça. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente conseguir fazer de forma mais didática. Bom, pessoal, nós vamos fazer essa aula dividida em duas partes, para não ficar cansativo para vocês. Meia hora inicial e depois a meia hora final. Quando a gente fala de inteligência artificial, como vocês têm visto ao longo desse curso, a gente está se referindo a sistemas baseados em computador que são desenvolvidos para imitar o comportamento humano. Dentro dos sistemas de inteligência artificial, um subcampo muito importante, que é o que mais vem crescendo hoje, sobretudo nos últimos anos, e por isso ele é considerado revolucionário, é o subcampo do machine learning, ou aprendizado de máquina, que nada mais é do que a capacidade de a máquina ir aprendendo com a experiência, por isso que o nome é machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, ela consegue aprender com a sua própria experiência e trazer resultados que são melhores do que usos tradicionais da inteligência artificial. Então, utilizar essa técnica de machine learning nada mais é do que ensinar um programa de computador a identificar padrões em dados, e aí uma grande quantidade de dados, que é o que a gente chama de Big Data, e ele aplica, aquele sistema aplica o conhecimento que foi obtido daqueles dados, o padrão que ele extraiu daqueles dados, em novos dados, em uma nova tarefa que ele recebe no futuro. E aí a gente consegue fazer a chamada predição de resultados, ou seja, a máquina consegue prever resultados. Por quê? Porque ela foi treinada com base em uma grande quantidade de dados, ela retirou um padrão dali, então ela já sabe que para dados similares àqueles que ela está recebendo, ela consegue aplicar aquele padrão, porque está tudo tratando mais ou menos do mesmo assunto. A inteligência artificial ela é sempre específica para o treinamento que ela recebeu. E aí o surgimento do grande conjunto de dados, que é o chamado Big Data, e o aumento do poder da computação começam a tornar essa forma de uso da inteligência artificial, essa técnica de machine learning, amplamente utilizada, porque os programadores começam a verificar que é possível ensinar as máquinas e não apenas programar as máquinas. E esse processo de machine learning, todo ele, como a gente falou, que ele precisa de dados para o seu treinamento, toda essa análise de dados ela é feita com o auxílio de algoritmos, que é a palavra do século, não é verdade? E que é um algoritmo? Vocês já devem ter ouvido falar nessa definição, uma definição muito simples, eu acho que é bom para a gente compreender de forma bem objetiva o que é um algoritmo. É nada mais do que um passo a passo, um comando que é dado para uma máquina. A professora Dora Kaufmann tem uma definição que é muito objetiva. Um algoritmo é um conjunto de instruções matemáticas, uma sequência de tarefas para alcançar um resultado esperado em um tempo limitado. Então, nada mais é do que isso. Você pode utilizar algoritmos em programas de computador ou não. Mas o que a gente sabe que é mais promissor, óbvio, são esses algoritmos que utilizam machine learning em programas de computador. Isso aqui é a representação de como funcionaria uma dessas técnicas de machine learning que a gente vê muito. Existe uma camada de entrada, ou seja, uma infinidade de dados que é utilizado para o treinamento daquele sistema computacional, e tem uma camada de saída, ou seja, o resultado que se espera daquele sistema computacional. E aí essa camada oculta, a gente vai tratar disso mais para frente, mas essa camada oculta seriam as diversas etapas que o algoritmo vai percorrendo até chegar ao resultado. E essas etapas
uma parcela considerável da doutrina vem falando que essas etapas é difícil você conferir uma transparência completa a ela, 100% de tudo que foi feito do início ao fim pelo algoritmo. Do ponto de vista humano, seria difícil essa compreensão. Por isso que é chamada, como está aí na tela, de camada oculta. E aí a gente chega no uso da inteligência artificial na tomada de decisões, especificamente no judiciário. O que é esse desenvolvimento do Big Data, o aumento do poder computacional e o crescimento em larga escala da inteligência artificial, em especial desse subcampo do machine learning, impactou o direito, em especial o judiciário, a tomada de decisões pelo judiciário? Quais foram os impactos principais disso? A gente já consegue ver no judiciário diversas ferramentas de inteligência artificial que vêm sendo utilizadas com base em buscando diversas funcionalidades, diversos objetivos. Vocês vão ver, nesses, por exemplo, que eu vou citar, que a maior parte deles não é para substituir o juiz humano e colocar a máquina para decidir no lugar dele. Por exemplo, para fazer sentenças para juizados especiais, que seriam, a princípio, questões, em alguns casos, né, dependendo do juizado, mas seriam questões patrimoniais. Não é isso que está sendo feito no uso hoje do judiciário. A maioria das ferramentas está sendo utilizada em questões de tramitação do processo, auxílio na triagem de processos, no agrupamento de processos. Então, não existe ainda essa preocupação, embora exista, né, mas assim, não tem tanto fundamento ainda, essa preocupação de a máquina estar substituindo o juiz no momento da decisão. Quais são, então, os maiores usos que a gente tem visto hoje? Ferramentas de inteligência artificial já existentes no nosso judiciário, para buscar jurisprudência avançada, para auxiliar na resolução de disputas online. Como que funcionaria isso? Muito brevemente, né, porque isso caberia uma aula, mas muito brevemente, as plataformas de resolução online, de ODRs, elas ficam fazendo o processamento de dados e dali extraindo padrões para verificar onde é que é possível ter mais acordo, ter menos acordo, quais que deram melhores resultados, o tipo de parte que concordou mais ou que concordou menos, e com base nisso, essas plataformas, com o uso de sistemas de inteligência artificial, podem fazer sugestões de propostas de acordo para as partes, dentro ou fora do judiciário, numa demanda processual já instaurada ou então antes mesmo de ser instaurada extraprocessual. Essas propostas de soluções são usos de ferramentas de inteligência artificial, propostas de acordo, né? São usos de ferramentas de inteligência artificial. Além disso, análise preditiva de decisões, ou seja, o chamado uso da jurimetria, que são aquelas técnicas matemáticas, utilização de modelos estatísticos para estudar o direito, em especial as decisões judiciais, e dali verificar uma tendência de jurisprudência, uma tendência daquele próprio órgão ou turma, quais são as condenações em maior quantidade, para quem são, quais são os tipos de crime, por exemplo, e com base nisso consegue fazer uma predição de julgamento, uma tendência, um reconhecimento de tendência em determinados órgãos. Isso é feito, em geral, com base no uso da jurimetria, que também não é objeto da nossa aula, mas também utiliza largamente inteligência artificial. Além disso, temos ferramentas de inteligência artificial para triagem de processos, a gente vai citar mais para frente uma que é utilizada pelo STJ, para agrupamento por similaridade de jurisprudência, para transcrever a voz em conteúdo escrito e para geração automática de peças, dentre tantos outros. Como eu tinha falado para vocês, a gente não tem ainda esse projeto de juiz robô, que a Estônia, por exemplo, vem anunciando desde 2019, mas, sob o meu ponto de vista, parece muito mais marketing do que algo que efetivamente eles venham a fazer, porque até agora, pelo menos, não tem nada implementado deles. E também no nosso judiciário não tem qualquer projeto nesse aspecto. As ferramentas são muito mais de auxílio ao julgador do que em relação à sua substituição.
E aí, pessoal, todas essas ferramentas que eu falei, elas estão hoje agrupadas nessa pesquisa que foi feita pela FGV, é a FGV Conhecimento. Dentro dela tem um centro chamado Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário, que é coordenado pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e lá eles analisaram todos os sistemas de inteligência artificial em desenvolvimento ou já implantados no Brasil. Vale a pena dar uma olhadinha porque elas dizem as funcionalidades de cada sistema. Atualmente, está em andamento a segunda fase da pesquisa, vai ser concluída em breve, muito em breve, e eles vão expor, é um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, então posso assegurar que já está quase concluída. Nessa segunda fase vai ser exposto quais são os tipos de dados utilizados, qual é a segurança daqueles dados, se é possível fazer uma auditoria, especificidades mais técnicas em relação a cada um desses sistemas de inteligência artificial. Ficou muito interessante para nós, é muito importante que a gente conheça. E aí essa pesquisa, então, constatou que existem hoje, no judiciário brasileiro, 64 sistemas que utilizam inteligência artificial, espalhados em 47 tribunais. O que significa que nós temos tribunais que têm mais de um sistema de inteligência artificial e temos alguns tribunais que não têm sistema nenhum. A gente lembra que são 90 tribunais no Brasil todo e a gente tem sistemas, então, espalhados em 47 tribunais. Eu vou falar para vocês de pouquíssimos deles, em razão do tempo, mas já vai dar para dar uma ideia de como vai ficar, de como tem sido aplicado. O Vitor do STF, ele é utilizado para identificar repercussão geral em recursos extraordinários. Então, na verdade, aquele filtro de repercussão geral que existe, tanto na Constituição quanto regulamentado pelo CPC, ele vai ser feito pela presidência do STF hoje, que é quem reúne a análise da repercussão geral, e vai ser feito com o auxílio do sistema Vitor. Ele é treinado com base nos 27 temas de repercussão geral mais comuns, que são os que mais geram os recursos extraordinários. E aí, como que funciona esse sistema? Ele utiliza uma tecnologia chamada OCR, Optical Character Recognition, que reconhece os caracteres das peças dos processos, ou seja, chega no STF os processos dos 90 tribunais brasileiros. Então, cada um vem em um formato, geralmente vem em PDF, mas cada um vem na estrutura de tramitação do seu tribunal, né, que existem diversos sistemas processuais. E aí, aquele processo, aquele conjunto de dados daquele processo é transformado por meio desse OCR transforma aquele arquivo de imagem que chegou no STF em um arquivo de texto, e aí, a partir dali, quando ele converte em um arquivo de texto, ele consegue ler as principais peças do processo, fazer um catálogo delas, então, via inicial, contestação, todos os recursos, e aí ele compara com o padrão com o qual ele foi treinado, com aqueles 27 temas de repercussão geral mais comuns nas repercussões gerais, ele compara aquele processo que ele está recebendo com o padrão que ele foi treinado, e aí ele verifica faz uma sugestão se aquele recurso teria ou não repercussão geral. Feita essa sugestão, em seguida, o servidor vai ter que também fazer a minuta, e, ao final, o ministro vai assinar. Então, existe necessariamente essa supervisão humana. O que o servidor faria desde o início do processo até o final, dizendo se tem ou não repercussão geral, levaria, em média, 44 minutos, e pelo Vitor leva só 5 segundos. Então, desde que ele recebe o recurso, converte de PDF em arquivo de texto, lê, cataloga e indica se tem ou não repercussão geral, isso tudo é feito em 5 segundos. Demora mais para eu falar do que para ele fazer. Um dado muito importante, o Vitor, ele não reconhece novos temas de repercussão geral. Se eu tiver um recurso, eu disser que eu quero abrir uma nova repercussão geral, o tema 1000 e não sei o quê, e não aplicar a um dos 1000 temas já existentes, quem vai fazer isso é o plenário do STF, que vai dizer se existe ou não repercussão geral, uma nova repercussão geral, naquele meu caso, porque isso é uma análise complexa, não poderia ser feita por um sistema de inteligência artificial como o Vitor, que é basicamente um classificador. Ele classifica se o seu recurso está ou não dentro dos temas com os quais ele foi treinado.
Tudo bem? Então, a gente não tem essa preocupação, a princípio de ética, etc., no uso do Vitor, porque ele não reconhece novos temas, ele só classifica temas já existentes, não tem um prejuízo para a parte. Esse é só um dos exemplos. Outros que eu poderia citar do STJ, ele tem o sistema Sócrates, que ajuda no agrupamento por similaridade de processos, e para auxílio na citação e intimação, a gente tem o sistema Mandamos, que é muito interessante, está sendo nacionalizado pelo CNJ para todos os tribunais. Aí vocês deem uma olhadinha lá na pesquisa da FGV que vai ter mais detalhes. E aí a gente entra, então, na parte dos vieses, ou seja, dos riscos na tomada das decisões por algoritmos. E é isso que a gente vem falando tanto hoje, é isso que é a parte da ética que vem sendo discutida tanto hoje no judiciário. Eu queria ressaltar primeiro, dividir essa parte em duas, para ficar bem claro com o que a gente tem que comparar. Quando a gente fala em uso de inteligência artificial, vocês sempre vão falar, mas a inteligência artificial pode trazer resultados enviesados na tomada de decisões. A gente vai ver o que são esses resultados enviesados. Para a gente ver o que são esses resultados enviesados, a gente tem que saber o que é um viés. O que é essa palavra viés, que não é muito do nosso dia a dia? E aí a gente vai ver que o viés, na verdade, ele é humano. Existe o chamado viés cognitivo humano. E a gente pode passar isso para a máquina, a gente vai ver como. O que é o viés cognitivo humano? São distorções ou ilusões da mente humana. São fenômenos da racionalidade humana que são estudados pela psicologia e que decorrem do seguinte: o nosso cérebro ele pega atalhos, ele faz simplificações de raciocínio, que são as chamadas heurísticas de pensamento. Essas simplificações de raciocínio, elas são feitas pelo nosso cérebro para chegar à tomada de alguma decisão, quando, na verdade, ela deveria ter sido feita com um raciocínio mais complexo, se não tivesse pego esse atalho. Esse atalho, essa simplificação, é chamado de viés. Se você tivesse, muitas vezes, feito um raciocínio mais complexo, não necessariamente você chegaria até aquela mesma decisão que você chegou. Mas é assim que é estruturado o nosso cérebro. A gente vai ver mais para frente como. O fato é que, então, todos nós temos vieses, ele faz parte da racionalidade humana. Ainda que você não perceba, você atua de forma enviesada, você utiliza essas simplificações de raciocínio para tomar uma decisão, e essas simplificações de raciocínio podem gerar algumas tendências. Todos nós somos tendenciosos, ainda que a gente não perceba. Vou dar exemplo de dois tipos de vieses, ou seja, de dois tipos de tendência que o nosso cérebro utiliza e que são muito comuns, muito citados. O primeiro deles é o viés de confirmação, ou confirmation bias, que aparece muito na literatura. O que significa isso? Quando você já tem uma pré-concepção, uma concepção formada sobre determinado tema, e aí você tem uma tendência de aceitar um resultado que está confirmando aquela sua pré-concepção. Isso é muito comum, por exemplo, um exemplo que uma aluna me deu que eu achei muito interessante. Imagine que tem alguém, algum colega de trabalho, etc., que você seja solteiro e você está interessada naquela pessoa. E aí aquela pessoa tem fama de não ser leal, ter problemas com lealdade no relacionamento. Você já sabe aquilo, você já tem essa pré-concepção sobre essa pessoa, já está formada no sentido de que ela tem problemas com lealdade, fidelidade no relacionamento. E aí, quando você começa a se relacionar com ela, se mais para frente ela tiver qualquer comportamento que não necessariamente seja de deslealdade, mas qualquer comportamento que tenha alguma coisa que você desconfie, automaticamente você vai falar, olha, eu já sabia, ele tinha problemas de lealdade, está agora pisando na bola. Eu já sabia que eu ia passar por isso e eu resolvi aceitar comprar essa briga. E às vezes a pessoa não teve nenhum ato de deslealdade. Você que está interpretando dessa forma porque você já tinha uma concepção formada sobre a pessoa. Isso é um exemplo de viés de confirmação do nosso cérebro. Se você talvez refletisse melhor, fizesse um raciocínio mais complexo, você teria chegado a uma outra conclusão.
Segundo tipo de viés, viés de retrospectiva. Ou seja, existe a tendência humana de reinterpretar situações depois que o evento já ocorreu. O evento ocorreu, aí você volta no tempo e você passa a reinterpretar situações como se tudo tivesse levado, tudo levaria àquele acontecimento. Um exemplo claro disso ficou marcado no caso das eleições do Biden e do Trump. Como vocês lembram, ficou muito acirrada a votação e não tinha como, em determinado momento, em razão daqueles colégios eleitorais deles, saber quem que iria ganhar, quem que não iria ganhar. Porque era absolutamente imprevisível. Depois que veio o resultado dando a vitória ao Biden, muitos jornalistas que antes falavam, olha, é impossível a gente fazer qualquer previsão agora, muitos jornalistas passaram a falar, olha, agora a gente está vendo que o Biden ganhou, mas se a gente for analisar, realmente diversos eram os acontecimentos que já indicavam que o Biden iria ganhar, porque tinha as eleições, tinha a votação na Flórida, tinha a votação no Texas e não sei aonde. Eles passaram a reinterpretar todos os acontecimentos como se fosse levar à vitória do Biden. Isso é um exemplo de viés de retrospectiva. E aí, o que isso tem a ver com os algoritmos? Se os algoritmos eles são treinados com base nos dados, e se os dados são humanos, se os dados são da nossa sociedade, os dados vêm de cada um de nós, tudo que está naqueles dados, em geral, tende a passar para o algoritmo. Então, o viés algoritmo nada mais é do que o erro da decisão algorítmica. As máquinas passam a se comportar de modos que vão refletir os valores humanos que estão implícitos naqueles dados. E aí isso afeta o resultado daquela máquina. Então, veja, existem padrões naqueles dados, a gente produz esses padrões, a gente coloca os nossos valores naqueles dados, a gente coloca os nossos vieses naqueles dados, tudo que a gente está produzindo o tempo todo são dados. E esses dados refletem os nossos preconceitos, refletem os nossos vieses, refletem os nossos valores. Tudo isso é assimilado pela máquina porque ela é treinada com base nisso. E aí, quando a máquina tira um padrão daquele nosso dado, essa resposta que ela vai dar em razão do treinamento que ela recebeu pode ter algum efeito preconceituoso, algum efeito indevido. Por quê? Porque ela extraiu algum preconceito daqueles dados, porque os dados tinham preconceitos. Ela extraiu alguma discriminação daqueles dados, do padrão daqueles dados, porque aqueles dados tinham algum tipo de discriminação, porque a nossa sociedade é preconceituosa, é discriminatória. Então, tudo é o que os americanos falam de garbage in, garbage out, ou seja, tudo que é utilizado para a máquina como dado para treinamento dela, todas essas entradas, que é chamado de input, vão refletir no resultado que ela vai gerar, no lixo, ou seja, no output. Então, se a gente coloca lixo dentro da máquina, dados ruins, dados em que existe preconceito, dados em que existe discriminação, o resultado vai ser também um lixo. A máquina é como se fosse uma criança. Ela assimila tudo, a criança não assimila tudo que está ao redor dela, no ambiente dela. Se você tem a criança num ambiente bom, ela vai ter um resultado bom. Se você coloca a criança num ambiente ruim, ela vai refletir, ela vai começar a falar alto, ela vai começar a falar palavrão, tudo que os adultos ao redor estão fazendo. É muito similar ao que acontece com a máquina. Dependendo do treinamento que você faz, ela vai dar resposta ruim ou não, conforme os dados que estão ali. Então, eu trouxe essa ideia dos vieses humanos passando para a máquina, para a gente lembrar que quando a gente fala de um viés algorítmico, ou seja, do erro da decisão algorítmica, a gente tem que comparar que esse erro decorre muitas vezes do viés humano. A gente tem que comparar o que a gente tem hoje, que são humanos enviesados, humanos tendenciosos, e aí a máquina nada mais vai fazer do que refletir o nosso comportamento. Então, quando se fala em vieses algorítmicos, não significa que só a máquina é enviesada e que o humano não é. Não, nós dois somos. A gente só vai ver agora quais são os efeitos desses vieses algorítmicos, mas tem que lembrar que se a máquina é enviesada é porque nós também somos. Nós dois, ou seja, máquina e humanos, são sim enviesados.
e a participação humana nesse aprendizado de máquina, nesse treinamento da máquina, ela ocorre durante todo o período em que a máquina está ali em funcionamento. Então, desde a criação daquele algoritmo até a interpretação dos dados daquele algoritmo, o tempo todo o humano participa da formação daquela máquina. Por isso que muita gente fala, ainda que brincando, mas é algo que é importante, a inteligência artificial, ela não é artificial, na verdade, ela tem muito de participação humana ali, ao menos no estágio atual hoje, não é algo que você clica no botão e ela vai te dar uma sugestão de decisão, não é algo que você clica no botão e ela vai fazer um agrupamento de processos similares para você. Não, ela não é artificial nesse sentido, ou seja, tem muita participação humana na seleção do algoritmo, no treinamento do algoritmo, na interpretação dos dados daquele algoritmo, depois na criação de parâmetros para aquele algoritmo. Existe muita participação humana. E, além disso, fala-se também, a inteligência artificial não é inteligente, porque ela é treinada só para aquilo. Se ela é treinada para fazer agrupamento de processos, aí você quer utilizar ela para te ajudar em alguma coisa na petição inicial, para verificar, por exemplo, análise de gratuidade, vai dar erro, o sistema não vai funcionar, ele vai dar erro. Ou seja, ele não é inteligente como o cérebro humano que consegue fazer links em diversos campos do conhecimento. Ele funciona para aquele treinamento, ao menos até o estágio que a gente está hoje do desenvolvimento da inteligência artificial. Eu vou dar um exemplo aqui de viés algorítmico que muita gente já ouviu falar, vou falar dele muito brevemente. E o que aconteceu aqui? A base de dados estava correta, mas ela refletia preconceitos humanos que estavam implícitos naqueles dados. A gente tem o chamado sistema COMPAS, sistema de inteligência artificial que foi utilizado nos Estados Unidos, em diversas varas, diversos tribunais, e em um caso ficou muito famoso. O que esse sistema fazia? Ele fazia pontuações de risco de uma determinada pessoa para auxiliar o juiz a verificar se o sujeito teria, por exemplo, direito à liberdade condicional ou não, teria chance de reincidência ou não, e com base nisso, ele auxiliava o juiz na dosimetria da pena. Essa empresa, Northpoint, que foi a empresa que criou esse sistema, ela fazia essa pontuação de risco com base na idade da primeira prisão, na história de violência do sujeito, no histórico de descumprimento dele de medidas criminais, e ela não utilizava raça, ela utilizava cruzamento de diversos dados para treinar aquele sistema, para que ele tirasse padrões ali, e aí ele conseguiria verificar quais eram os réus que mais tinham chance de reincidência e quais tinham menos chance de reincidência. E aí, o que aconteceu nesse caso? Um cidadão, Eric Loomis, foi processado, ele era negro, e foi sentenciado com o auxílio do sistema COMPAS. Ele foi considerado perigoso, o juiz recebeu essa sugestão do COMPAS e manteve por outros também fundamentos, utilizou outros fundamentos, obviamente, mas também o sistema COMPAS para decidir, e aí negou-se a liberdade provisória. Ele fica inconformado, ele recorre dessas decisões em diversas instâncias, em todos os recursos são negados. Ele chega até a Suprema Corte dos Estados Unidos, que fala que a Suprema Corte lá pode utilizar o chamado writ of certiorari, ou seja, é uma ferramenta que eles têm para não julgar determinadas causas em que o tema não está maduro ainda, eles entendem que a sociedade ainda precisa evoluir naquela discussão, que nesse caso seria a junção, né, do direito com a tecnologia. Eles entenderam que não seria o caso de abordar aquilo naquele momento, e aí mantém a condenação do Eric Loomis, um cidadão negro em que foi utilizado esse sistema de inteligência artificial. Isso foi em 2013. Lá para 2016, uma empresa de jornalismo investigativo verifica, depois de analisar diversas condenações judiciárias feitas com base no uso do sistema COMPAS, né, utilizados no processo, dentre diversos outros fundamentos, claro, mas também com o uso do sistema COMPAS, eles verificam que a máquina considerava negros 2 vezes mais perigosos. E aí é que vem toda essa discussão que falava o seguinte, olha, a máquina ela era treinada com base em decisões judiciais que eram proferidas pelo judiciário norte-americano. Nessas decisões, a maior parte dos dados daquelas decisões, elas se referiam a réus negros, porque são os réus que mais chegam no judiciário, por diversas questões sociais que não cabe aqui tratar, mas são os que mais chegam no judiciário, são os que mais são processados.
E aí a máquina extraiu disso, dessa grande quantidade de dados, um padrão. Bom, se eles são mais processados, tem maior volume deles aqui, então é porque eles são mais perigosos. E aí fazia essa sugestão deles serem, então, mais perigosos. Vejam, como eu falei, a máquina não utilizava como variável para verificar a periculosidade, a chance de reincidência ou não do réu, a raça. Ela utilizava diversas outras variáveis. Se o sujeito tinha descumprimento de medida anterior, se ele tinha um bom histórico na sua família, etc. Não utilizava a raça, mas ainda assim a raça foi extraída ali daquele padrão por outras formas. Às vezes até o CEP consegue identificar que é um grupo humilde de pessoas que moram em determinado bairro e, em geral, a maior parte é, por exemplo, negro. Já é o suficiente para ter um resultado possivelmente discriminatório. Então, o CEP, por exemplo, é um dos que, em geral, pode gerar resultados também discriminatórios. Esse vai ser o exemplo mais comum que vocês vão ver do Compass de vieses algorítmicos. E aí, finalizando essa nossa primeira etapa da nossa aula, quais são os efeitos desses vieses? Se a gente tem uma máquina que faz sugestão de decisão e essa sugestão de decisão está enviesada, quais são os efeitos desses vieses? Eu falei para vocês que os humanos também têm vieses, nós também somos preconceituosos, certo? Só que se a gente tem esse viés por parte da máquina, isso vai ser aplicado em larga escala, não é o juiz de uma vara que está aplicando aquele erro específico. Aquele erro vai ser replicado por diversos juízes, porque a máquina é utilizada normalmente em diversas varas ao mesmo tempo. Então, aplicação em larga escala. O segundo efeito desses vieses é que muitas vezes a gente nem percebe que eles podem estar existindo, porque existe uma tendência humana de achar que aquele resultado gerado pelo algoritmo ele é científico e ele está correto. Pensa-se o seguinte, olha, é um algoritmo, é um sistema computacional dentro do qual ele está inserido, são diversas instruções matemáticas, isso aqui é muito mais ciência do que eu. Então, na verdade, esse resultado dele está muito mais correto do que o que eu estou aqui pensando. É a chamada falsa cientificidade dos algoritmos, que é o que é chamado muitas vezes de machine bias. É o caso do Waze, por exemplo. Muitas vezes o Waze te faz uma sugestão e aí você acaba seguindo aquela sugestão que muitas vezes te coloca num lugar que era muito pior do que o que você tinha, o caminho que você tinha na sua cabeça, porque você tende a achar que aquele resultado do Waze está mais científico do que o que você tinha pensado. É por isso que é essencial a supervisão humana dessas sugestões. Assistam depois o podcast, o TED Talk da Cat O'Neill, que ela fala que o sistema de inteligência artificial é tão bom quanto os dados que o alimentam. Então, é possível que muitas vezes ele não traga resultado científico coisa nenhuma. Ele está trazendo um resultado que é tão ruim quanto os dados que foram utilizados para o seu treinamento. E o terceiro efeito desses vieses algorítmicos é a chamada opacidade dos algoritmos. É muito difícil, ainda que a gente suspeite que haja vieses em alguns casos, é muito difícil verificar todo o passo a passo do algoritmo que ele chegou até chegar até aquela sugestão de decisão, que é o chamado de opacidade, ou black box operations, no inglês. E aí fica muito difícil a gente saber como é que o algoritmo chegou até aquele resultado, por que é que foi enviesado, se é que foi enviesado, como é que a gente investiga isso? Fica difícil dar uma transparência completa àquela decisão. Ou seja, você sabe a regra de aprendizagem, mas você perde um pouco o controle sobre as etapas que ocorreram até chegar no resultado. Por quê? Porque algoritmos de machine learning eles vão alterando a sua performance com base no treinamento, no uso deles, né? na sua própria utilização naquela máquina. E aí é difícil conferir essa transparência completa. Por isso que se fala em opacidade de algoritmos. Lembre-se, no entanto, que isso não significa que não devamos utilizar os algoritmos. A gente vai ver mais para frente algumas ideias para tentar contornar essa ideia também de opacidade. Vai ficar, então, para a segunda parte da aula. Só para a gente finalizar aqui, então, a gente viu o que são sistemas de inteligência artificial, o campo mais utilizado, que é o campo do machine learning,
Depois a gente viu o que são vieses humanos em geral, e como esses vieses passam para as máquinas e geram os chamados vieses algorítmicos. E agora vimos quais são os efeitos desses vieses. O que acontece uma vez que esses vieses... Como é que a gente tenta contornar esses vieses? O que acontece quando esses vieses são identificados? Uma última observação, como eu falei para vocês, a maior parte dos nossos sistemas de inteligência artificial hoje, eles são muito mais auxílio à tramitação do que à decisão em si. Eles agrupam por similaridade os processos, eles sugerem jurisprudência, eles fazem análise um pouco mais simples para auxiliar o juízo. Não tem nenhum sistema no Brasil similar a esse Compass que eu citei, por exemplo, que auxilia a verificar risco de reincidência. Então, não se preocupem com esse tipo de problema agora, pelo menos, mas a gente precisa saber, caso venha a ser criado esse sistema, etc. É algo que a gente precisa estar sempre atento. A gente se vê, então, na segunda etapa da nossa aula.